irmãos que estão aqui, qual é a necessidade da pessoa, do ser humano de hoje? Qual é a sua necessidade? Veja bem, meus irmãos, todos nós temos aqui muitas necessidades. Se eu perguntasse, abrisse espaço para cada um iria falar de uma necessidade. Então, se você fizer essa pergunta para, vamos supor assim, para os irmãos que estão aqui, cada um iria apresentar uma necessidade específica, mas eu não quero olhar dentro do campo da psicologia, nem tampouco olhar dentro de uma outra área, mas eu quero olhar dentro de uma perspectiva bíblica. Qual é a nossa maior necessidade? Porque o homem, irmãos, ele tem uma grande necessidade, e a maior necessidade que o homem tem é o que? Aonde ele só será satisfeito é quando ele consegue glorificar ao Senhor. É quando ele consegue, quando ele entende que ele foi criado para a glória de Deus. Enquanto o homem não entender que ele foi criado para a glória de Deus, ele sempre vai permanecer um vazio dentro dele. Então, quando você entende que o Senhor é o seu pastor, quando você tem Deus como seu pastor, quando você entende que tudo que você faz, que tudo que nós fazemos, precisa de ser para a glória de Deus, aí nós temos a nossa necessidade espiritual preenchida, meus irmãos, quando nós temos esse discernimento. Por quê? Porque o homem, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, né, o homem, ele é a imagem de Deus. Eu disse aqui para os irmãos que o homem, ele não tinha a imagem de Deus, ele era a imagem de Deus. Ele foi formado conforme a imagem de Deus, a essência nossa, meus irmãos. É muito importante destacar isso aí, a nossa essência está em Deus. Nós fomos formados a partir de Deus. Nós fomos formados a partir do sopro de Deus. Enquanto Deus não soprou nas narinas do homem, quando Deus soprou nas narinas do homem, ali entrou o Espírito de Deus, né? Que é ruach, uma palavra em hebraico, entrou no homem, e a partir dali o homem foi feito alma vivente. Então, em toda criatura, em todo homem, há algo que clama por Deus, que tem a necessidade por Deus. E quando Deus fez Adão com qual objetivo, irmãos? Deus fez Adão para que Adão pudesse, primeiramente, para que Adão pudesse glorificar o nome do Senhor em todos os seus atos. Adão cuidava do jardim, sim, mas ali ele glorificava o Senhor. Na realidade, Deus deu uma esposa para Adão, porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, mas não era só a questão dos relacionamentos, não, é porque nos relacionamentos Deus também mostrava a sua graça e o seu amor, mas a maior necessidade do homem ali era glorificar, era exaltar o nome do Senhor. E enquanto isso não acontece, haveria um vazio. Então o homem, irmãos, você foi criado a partir de algo de Deus. Mesmo o pecado tendo entrado no mundo, ali com o primeiro casal, o pecado entrou com a queda de Adão e Eva no capítulo 3. Entrou o pecado no mundo. Mas nós não perdemos esta imagem de Deus, ela ficou desconfigurada, bem verdade, ela ficou danificada, mas nós não perdemos a essência da imagem de Deus em nós. Então, qual é a nossa maior necessidade hoje, meus irmãos? É glorificar a Deus, porque somente em Deus nós encontraremos satisfação para a nossa alma. No ano de 1647, houve muitos teólogos que se reuniram, teólogos puritanos que se reuniram numa cidade lá da Inglaterra chamada Westminster, e ali eles fizeram o que foi chamado de uma das primeiras confissões de fé que existiu no período da pós-reforma. E essa confissão de fé, ela começa fazendo uma simples pergunta, e a pergunta é esta: qual o fim supremo e principal do homem? Esse catecismo tem várias perguntas e respostas, e a resposta foi esta: o fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre na sua presença. Então, meus irmãos, qual é o fim do homem aqui na terra?
Qual é o seu fim aqui na terra? O nosso fim é glorificar a Deus. Então a nossa alma, enquanto não glorifica a Deus, há um vazio dentro dela. A nossa maior necessidade, irmãos, ela é suprida quando nós glorificamos a Deus. Aqui eu não estou falando de anseio, aqui não estou falando de vontade, aqui não estou falando de desejos, não é isso. Eu não estou querendo trazer elementos aqui. A nossa maior necessidade não é a felicidade, porque Deus não fez você em prol de você mesmo. Deus não fez você para girar em torno de você. A sua maior necessidade também não é atender o outro, porque Deus não fez você principalmente para atender o outro, mas a nossa maior necessidade é de glorificar o nome do Senhor. É tudo que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. E quando você faz algo para a glória de Deus, uma alegria enche o seu ser, algo enche o seu coração, meus irmãos, porque você conseguiu atingir o ponto máximo disso aqui. E Davi entendeu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus vai saciar a nossa maior carência, a nossa maior necessidade, que é aquela que está dentro do ser humano, que é glorificar o Senhor. Você pode falar: eu acho que não é essa. É essa, meus irmãos, é essa. Você vê que o homem tem 10 carros, ele tem que comprar mais um, não fica satisfeito, não fica. Nunca uma pessoa vai estar satisfeito, nunca. Por quê? Porque sempre haverá um vazio. A maior necessidade do homem é quanto ele, e não é só andar na igreja, não, ele tem de glorificar o Senhor. Não é só fazer alguma coisa na igreja, porque alguém pode fazer para a glória sua, aí não atinge um ponto. É fazer algo que glorifique ao Senhor, meus irmãos, é fazer algo que exalte o nome do Senhor.